Então tá vendo esses 3 pontinhos ali na vertical do lado do telefone vermelho ali na parte de baixo do Google Meet? Sim, mais opções. Isso. Clica nela, clica em alterar layout e depois clica em destaque, pode ser? Certo, aqui eu acho que tá em inglês aqui no meu Spotlight, então. computador da minha irmã. Change layout, depois Spotlight. Spotlight, achei. Isso. Agora tá tudo no meio. Isso, tá bem grande, né? Tu pode até fechar ali, se estiver aparecendo o chat, pode fechar. Você pode também passar o mouse ali no seu avatar da tua irmã ali, clicar em minimizar para aparecer melhor a tela. Certo. Isso. Então é isso aí. Pode sempre apertar F11 para a tela ficar cheia também. Pode ajudar. Ok. Outra coisa, meu bom. Ah, bem, vamos. Tudo que eu fizer de conta eu vou te mandar no WhatsApp depois, então tu não precisa copiar nada, tá? Certo, já tava com o caderno aqui do lado. Provavelmente tu vai ter que usar o caderno e o lápis aí para fazer algumas contas que eu vou te pedir, mas por Ok. hora tá de boa. Vamos lá, então. Logo mais eu mando seus arquivos aí para Vanessa. Quem é que eu tava? Vitória. Isso. Vamos lá. Deixa eu pegar outra questão aqui. Eu vou salvar aqui as coisas que a Vitória me mandou, que eu acho que é melhor. Essa questão do molequinho, tá aí. Hoje é só física, né? Hoje é só física. Tem Uhum. umas coisas de matemática aí, tem que ver, mas parece que é só física. Certo, vamos para a próxima. Certo. Eu, quando dou aula, gosto de pedir para vocês fazerem coisas para vocês terem essa noção de que logo vai ter uma prova, né? E daí não vai estar eu lá para poder dar as dicas para vocês, né? Então, Sim, sim. importante. Tem uma questão da FUVEST aqui. Ela é teórica também. Eu quero que você leia ela e chegue a algumas conclusões e me dê alguma ideia de resposta. Certo. Mas pode ser na paz aí, tá? Uhum. Lê quando tiver qualquer conclusão, é só me falar. Acho que tu consegue ler bem, né? Consigo. Beleza, qualquer coisa, eu tô aqui. Tá. Olha, cheguei aqui a uma ideia. Opa, pode falar. O módulo, que seria tipo a velocidade, se eu não me engano, poderia variar, mas pelo fato dele estar em órbita, a direção seria constante, ou algo assim. Aí acabaria sendo AD. Acabaria sendo AD. Bem, vamos ler. O motor de um foguete de massa M é acionado em um instante em que ele se encontra em repouso sob a ação da gravidade. Bem, ele está em repouso, ele está parado, ou em MRU, né, ou velocidade constante, mas ele está sofrendo a ação da gravidade. Tipo a Certo. gente agora, a gente está parado, mas a gente está sofrendo a ação da gravidade. Uhum. O motor exerce uma força constante e perpendicular à força exercida pela gravidade. Então, veja, o que está acontecendo ele está parece que ele estava em repouso, mas depois começou a exercer uma força, então. Ok. Tá meio ruim esse enunciado. Vamos ler de novo. O motor de um foguete M é acionado em um instante em que ele se encontra em repouso sob ação da gravidade. Ele estava em repouso. Daí o motor foi acionado.
o motor exerce uma força constante perpendicular à força exercida pela gravidade. Então é tipo quando o foguete, né, começa a sair lá, né? Uhum. Começa a subir. Ele estava parado, começou a subir. Desprezando-se a resistência do ar e a variação da massa do foguete, podemos afirmar que, no movimento subsequente, a velocidade do foguete mantém. Poxa. Porque é complicado imaginar a resposta aqui. Uhum. Você viu que Ah, nem a apostila me ajuda. bem, é que pode estar acontecendo duas coisas. Pode estar acontecendo duas coisas, e o enunciado não, talvez não deixou muito claro. Né? Porque o foguete ele pode estar subindo. Bem, ele vai estar subindo, isso é um fato. Mas ele Certo. pode estar subindo com a velocidade constante, né? Ou ele pode estar subindo com a aceleração constante. Daí, se a aceleração é constante, a velocidade aumenta, né? Sim. A ideia é essa. A ideia é essa. Uhum. Mas a questão é o seguinte, né? Nós estamos falando de um objeto que estava parado. Ele não vai. Tu já viu um lançamento de foguete? Ele não vai sair ali do chão com a velocidade que ele vai conseguir sair da Terra. Sim, ele vai acelerando. Ele vai acelerando, vai ganhando velocidade, exatamente. É isso que acontece no mundo real. Né? Uhum. Existem, claro, equações na física que trata de situações ideais, onde o objeto ele já sai com a velocidade que a gente vai manter para sempre. Né? Mas não Uhum. é bem assim, né? Tipo, quando dá largada num carro, que seja. Né? O carro ele não sai com a velocidade que ele vai estar na BR, por exemplo, na estrada, né? Nossa, imagina o quão assustador o carro ir de 0 a 130 em segundos. Exato, instantaneamente, né? Que é o caso Nossa, dessa sim. suposição aqui. Não teria nenhum tempo para isso acontecer. Então, com certeza, não é o caso real esse aqui, né? Definitivamente. Uhum. Apesar de que. Uh, bem, apesar de que nada. Deixa para lá, coisa de físico. Então, a gente vai ter uma aceleração constante. Se a gente tem a aceleração constante, a gente tem a aceleração que varia. Então, nesse caso aqui, é MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, porque a velocidade vai aumentando, né? Ok. Onde a gente usaria Lavoisier, sorvetão, Torricelli, todas Sim. aquelas equações que têm aceleração. Uhum. Então, se nós estamos falando da velocidade do foguete, então a velocidade do módulo da velocidade vai ser variável, né? Então já pode excluir as três aqui. Certo. Então ficaria Qual- entre D e A. e aí, dessas duas aí, qual que tu acha que é a resposta certa? Modelo variável e direção constante ou modelo variável e direção variável? Talvez a direção constante, porque ele ainda se mantém na vertical. Não, é exatamente isso. É exatamente isso. Ele vai ter a direção constante, ele não vai sair daquela reta, idealmente, né? Não vai sair daquela reta vertical. É isso aí. Uhum. Certo. Então acaba sendo a D. Aham. Tá. Isso aí. Vou pegar a próxima. Certo. Boa, garoto. Boa, boa. Gostei disso de direção. Às vezes, né, a gente tá tão acostumado a trabalhar em uma linha só, numa reta só, para fazer nossos problemas de física, que a gente não leva em conta que a velocidade, na realidade, é um vetor. Então, um vetor, ele tem módulo, direção e sentido, né? Portanto, Uhum. essas análises de direção e sentido são mega importantes. Por exemplo, uma coisa que ninguém leva em conta é que quando tu tá, por exemplo, no movimento circular, talvez tu vai estudar isso logo logo, quando tu tá no Uhum. movimento circular, o, o movimento, cara, tu pode fazer, né, o que é uma curva quando um carro faz uma curva? Ele tá fazendo um movimento circular, não é mesmo? Sim, ele acaba fazendo. Ele acaba fazendo. E daí o que acontece? Ele pode, se for tipo um carro de corrida, sei lá, ele faz uma curva na mesma velocidade que ele estava na reta. Ele estava vindo aqui na reta e daí ele começa a fazer a curva e a velocidade no velocímetro é a mesma, tá? Certo.
E de uma forma ideal, na física, né, a gente sabe que quando a velocidade é a mesma, agora mesmo estava me contando isso, quando a velocidade é a mesma, a aceleração é constante, certo? Uhum. É. Só que quando tu tem um movimento circular, tu sempre tem aceleração centrípeta. Apesar da velocidade na aceleração centrípeta ser uma velocidade constante. Isso não é um absurdo? Né? Qual que é a equação da aceleração centrípeta? Talvez tu não viu isso ainda. Mas a equação da aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. E essa velocidade é constante. Mas como é que pode tu ter velocidade constante e aceleração ao mesmo tempo? Né? Sim. É Como? um absurdo, né? Baseado nas coisas que a gente estava falando até agora, né? É. Pois é. Mas é porque a gente sempre esquece desse R aqui, ó. Se a gente ignora ele completamente, né? Porque isso aqui só funciona numa reta. Só num movimento retilíneo. Quando ele não é retilíneo, ele faz curva. E quando ele faz curva, o vetor muda. A velocidade aqui estava para cá. Aqui, o carro se movendo aqui, a velocidade já está para cá. Aqui a velocidade já está para cá. Então, apesar do módulo, o valor da velocidade lá no velocímetro ser o mesmo sempre, o vetor, ou seja, a direção, está mudando. E se a direção está mudando, é porque tem aceleração agindo sobre esse objeto. Mas é uma aceleração que só muda a direção, não muda a intensidade, o módulo da velocidade, só muda a direção. E essa que é a aceleração centrípeta, uma aceleração que só muda a direção da velocidade. Louco, né? Sim. Então é muito louco, porque isso mostra a característica vetorial da velocidade. Velocidade tem módulo, direção e sentido. Muito massa. Então, eventualmente, a gente fala mais sobre isso quando chegar essa parte de movimento circular, que eu vi que tem alguma coisa ali. Ou eu posso ter visto errado. Certo. Beleza, então é isso aí, meu bom. Direção se permaneceu constante aqui. Muito bem. Show. Muito show. Tudo bem até aí, velho? Se eu estiver Até aqui viajando muito, sim. você fala. Até aqui sim. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos ver a 22 aqui, um problema completamente aleatório que eu vou querer que você tente começar, tá bom? Ok. É dúvida eu tô aqui, mas eu quero que você tente começar para ver como é que tu é para começar e tal, esse tipo de coisa. Ok. Vamos lá. Certo. Cheguei aqui a alguma coisa. Opa, legal. E aí, o que você fez, meu velho? Eu peguei a massa e e a aceleração. O tempo aqui. Eu peguei o 5,0 e o 3,0. Tá Eu bom. coloquei naquela fórmula da frequência igual a massa vezes a aceleração. Força igual a massa vezes a aceleração. Força. Isso. Igual a massa vezes a aceleração. E aí eu fiz e deu. Tive que fazer o 5,0 vezes 3,0, deu 15,0. Não, tá errado. Putz, sério?
Totalmente. Porque aquela equação, ela se dá quando, sei lá, tu tá pedindo força, ou tá pedindo aceleração, tá, ele tá pedindo aceleração aqui, mas ele não deu a força, né? Ele não deu força. Hum, Se ele tivesse te dado o valor da força, tu usaria aquilo. Daí tudo bem, só que ele não te deu. Ele te deu a massa, tá pedindo aceleração, mas não te deu força. sim. Então a gente vai ter que utilizar alguma outra equação que envolva os dados do enunciado. No caso, não lembrei de nenhuma que tinha o delta, o T0. É, Não sabia na onde usar. verdade, não tem nenhuma equação da cinemática que tenha T0 e T1. Mas todas elas levam em conta que o vovô AT, o sorvetão, né? Todas essas equações, até o sorvete lá do MRU, Uhum. levam em conta que o movimento, que o teu estudo do movimento começou no T igual a zero. Que é o que aconteceu aqui, né? Tudo começou em T igual a zero. E Hum, aquele T que aparece nas equações é o T final, o T do evento que ocorreu. Que aqui foi o objeto se mexendo por 3 segundos, e daí depois desses 3 segundos a velocidade era 12 metros por segundo. Ok? Então tu nunca vai ver uma equação que tenha T0 e T1. Nunca. Tá? Então tu ok. não vai procurar por isso. Tá? Uhum. Foi O que algo que ocorre me deu aqui. uma travada. Oi? Deu uma travada no áudio? Não, isso foi algo que me fez dar Ah, uma tá. pensada, me deu uma travada. Certo. Bem, ó, ele falou duas coisas sobre velocidade. Ele falou a velocidade que a gente pode chamar de final, porque foi depois de um determinado tempo. Ok? Certo. E ele falou também sobre o repouso, ou seja, inicialmente, né? Inicialmente porque foi no instante t igual a zero, por isso que é no início, no tempo Hum. inicial, ela estava em repouso. Tu sabe o que significa um corpo estar em repouso? É quando a velocidade dele é igual a zero, não é? A velocidade inicial dele é igual a zero, Inicial. ok? Isso. Quando o objeto estava em repouso, significa que sua velocidade inicial é zero. É isso. Sempre que tu vê essa palavra, tu pode afirmar que a velocidade era zero. A questão aqui é o seguinte: a gente quer aceleração e ele nos deu informação de velocidades finais e iniciais, tá? Então a gente tem que usar uma equação específica. Na física é assim. Então deixa eu escrever aqui. Na física sempre temos que usar as equações que envolvem o que o problema pede e o que o problema deu. O problema nos deu velocidade final. Então a gente tem que usar uma equação que dá velocidade final. Ele nos deu tempo. Nós temos que usar uma equação que ele dá tempo. Ou seja, vovô ateu. Conhece o vovô ateu? Ah, sim. É o V igual a V0 mais 2, se não me engano. Não, mais A vezes T. Aqui Mais A tem 2 é vezes T. Torricelli. Tu lembrou bem? Tem uma equação que tem o 2, mas é Torricelli, tá? Certo. Certo. Então é isso. Vovô ateu. Velocidade final igual a velocidade inicial. Por isso, esse zerinho aqui, esse zerinho significa que era a velocidade no tempo zero, no tempo inicial, igual à aceleração que esse corpo tem, que é constante, né, que não muda. A aceleração ela nunca muda na física do ensino médio, tá? Pode ter certeza. Vezes o tempo que ele demorou para chegar nessa velocidade aqui, ok? Esse tempo é o tempo que ele demora para chegar na velocidade final. Então são todos os dados que o enunciado nos deu, né? Todos Sim. eles. O V0. Então, veja, o problema está pedindo aceleração, certo? Certo. Então, a E aceleração vai ser 90, né? a aceleração está aqui. Então, todos os outros valores dessa equação tu tem, menos a aceleração. Joga todos os valores que estão escritos aí no enunciado, né, que entram nessa equação, né, todos que entram nessa equação você coloca nela e encontra o valor da aceleração para mim, tá? Tá. Beleza. Vou te dar 2 minutos sem responder nada para isso. Quando eu voltar, eu quero ver o que você fez, tá? Porque se eu ficar te dando passo a passo, você vai E, ficar mal acostumado e não vai te ajudar na hora da prova. certo. Daqui a 2 minutos eu volto e vejo como é que tá bom? Ok. V igual a V0 mais A vezes
T. Vamos lá, o V a gente não tem, o V0 bastante. Então, o V0 acaba sendo zero. Bastante, aceleração, velocidade escalar, talvez seja 12. O T que a gente tem sabe que é 3,0. Ah, 12 vezes 3,0. 12 vezes 3. Mais zero. Aí eu tenho 36 mais zero. Tenho que somar, então só fica 36. V é igual a 36. O zero que a gente tem, zero. Aceleração. Voltei. E aí, meu caro? Fez alguma conta? Conseguiu isolar o A, encontrar o valor dele? Consegui. Opa, e deu quantos? Deu 36. Caramba, 36 é uma aceleração absurdamente alta. Vamos ver se tá certo. Mas eu duvido muito. É, Bem, qual que é a velocidade final? o velocidade final que a gente tem é o 3, não? 3 é tempo, cara. Ah, 3 é o tempo, é o ms, desculpa, 12. Isso, velocidade final é 12, isso aí. Sempre se atém às unidades para não cometer esse tipo de erro, né? Certo. Velocidade dada em metro por segundo. Tempo é dado em segundo, né? Imagina tu perguntar a altura de alguém e a pessoa dizer que ela tem 3 segundos de altura. Faz sentido, né? Então tem que estar bem atento ao que a pergunta, né? O que aquela coisa representa. 12. A velocidade inicial é quanto? A velocidade inicial é o zero, que a gente está Zero, calculando. exatamente. Zero é a velocidade inicial porque ele estava em repouso no momento inicial. A aceleração é o que a gente quer e o tempo é quanto? O tempo é 3. O tempo é 3, exatamente. Eu inverti os dados, eu troquei a aceleração pela velocidade. Ah, isso é fatal. O professor não vai dar colher de chá na hora da prova, hein? Cuidado. Uhum. Pelo Beleza, menos eu já sem achei erro. onde foi. Beleza, então, para concluir aqui, quem que é a aceleração, a gente simplesmente tem que isolar o valor do A. E a gente não precisa passar o A para o lado esquerdo. A gente só precisa Não. deixar ele sozinho. Porque quando a gente deixa ele sozinho, a gente sabe que ele tem o valor igual que está do outro lado igual. Então, como o 3 está multiplicando o A e eu quero deixar o A sozinho, o 3 tem que ir para o outro lado. E ele vai para o outro lado dividindo. Dividindo todo mundo que está lá, que é o 12, né? Só é o 12. Tudo bem? Certo, ele passa Certo. dividindo. Passa dividindo. Então, 12 dividido por 3, de acordo com a tabuada do 3, é 4. Significa que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Ok, entendi, Aceleração, eu já tinha cuidado. isso. A aceleração é dado em metros por segundo ao quadrado. Então sempre coloca ms ms ao quadrado. ao quadrado. Isso. Lembrando que a aceleração é aquilo que varia a velocidade. Ou seja, significa que para esse corpo aqui, a cada segundo, a velocidade dele aumenta 4 metros por segundo. É isso que Certo. significa aceleração ser 4 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo a velocidade aumenta 4 metros por segundo. Então, inicialmente ele estava com 0 de velocidade, passou um segundo, ele ficou com 4 metros por segundo,
passou mais um segundo, 8 metros por segundo, passou outro segundo, 12 metros por segundo, e assim vai, velocidade crescendo, né? É isso que a aceleração Uhum. faz. Crescendo Aumenta 4 em 4, no caso. de 4 em 4, exatamente. É isso que significa. Aumenta a velocidade de 4 em 4, perfeito. Essa é a aceleração. Agora ele está pedindo a intensidade da força resultante. Para isso, tu vai usar aquela equação que tu falou, F igual a ma. Ah, que eu fiz lá em cima. Ok. Isso. Agora tente fazer novamente, você me ajuda. Quando você chegar numa conclusão, você me fala. Tá. Aqui é a força resultante. Pego a massa, que é 5,0, vezes a aceleração, que é o 4 que a gente já tem. Então fica FR igual a 5,0 vezes 4. 5,0 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Força tem também, a gente coloca como peso, né? Quilo, se não me engano. Força é medida em newtons. Newton, certo? Isso. Então fica, deu N, 20. 20, isso mesmo, 20 newtons. É, porque como força é massa vezes aceleração e a massa desse corpo é 5, né? Então 5 vezes A dá 20 newtons, exatamente. Perfeito. Muito bem, perceba uma coisa, meu caro. Perceba que a massa, ela só foi necessária quando ele perguntou algo sobre força, né? Para Uhum. características de movimento, ou seja, deslocamento, velocidade, aceleração, tempo, tudo isso tu não precisa da massa. A massa não vai alterar em nada. Existe até um experimento mental muito bizarro que, bem, é bizarro, mas já foi proposto há centenas de anos, né? Que dizia que se tu soltar uma pena em um elefante da Torre de Pisa, os dois vão atingir o chão ao mesmo tempo, caso não exista resistência do ar, né? Sem a resistência do ar, um elefante e uma pena caem ao mesmo tempo no chão, tá bom? Porque a massa não altera em nada o movimento dos objetos. Hum, Ok? Isso é um fato. Né? ok. Então, quando eles já estão em movimento, ele não altera. Né? Até um experimento. Eu vou mostrar esse vídeo. O problema é que toda vez que eu mostro esse vídeo, o meu canal toma um strike, uma coisa assim. Então, eu tenho que mostrar ele Putz, reduzido. que droga. Deixa eu mostrar o vídeo aqui. É, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. A Como massa que não é? altera a velocidade? A massa ela só tem a ver com força. Ok. Qualquer outra coisa, tempo, velocidade, deslocamento, etc. Não. Deixa eu colocar aqui então a pena, bola de chumbo, boliche no vácuo, isso aí, ó. Olha só, as duas caindo juntas ali, ó. Tá vendo? Hum, Exatamente igual, viu? uhum. Pois Uou. é. Por quê? Porque nesse lugar aí não tem ar, né? Então não tem resistência para a pena cair. Veja que, ó, vamos dizer assim, a pena continua sendo bem leve. E aquela bola ali é uma bola de chumbo, né? Então ela é bem pesada. Uhum. Mas elas caem ao mesmo tempo. Né? Hum. Ou Hum. seja, né? O que eu quero dizer, a massa não interfere em nada, né? Não interfere em absolutamente nada. A menos que tenha a resistência do ar. Acaba sendo a força P, se eu não me engano, que empurra, certo? Exato. Eles empurram, mas a questão é o seguinte: a aceleração nos dois corpos, tanto na bola quanto na pena, é a mesma, que é a aceleração da gravidade. Eu e você, e uma pessoa muito gorda, uma leve, todo mundo sofre a mesma aceleração da gravidade. O valor da aceleração que nós todos sofremos é a mesma, que é os 10 metros por segundo ao quadrado, que a gente faz as continhas sempre, né? Entendi. É isso aí. Nas quedas, claro. Vamos para a próxima. Tem um. É que as fotos estão meio ruins, né? Mas vamos ver. Vamos ver se precisar, eu peço mais, né? Aí, ó. Uhum. Novamente, dê uma lidinha e me diga se tu sabe fazer. Esse
Também envolve a conta, certo? É conta, com certeza. Ok. Não sei qual, né? Que existem várias continhas que a gente pode fazer. Uhum. Talvez aí, porque ele vai pegando velocidade conforme ele vai caindo. Ah, vamos ver. Aí. Ele vai pegando velocidade, é verdade. Muito bem, essa sua análise está perfeita. Uhum. Mas isso significa que a força mudou? Bem, se a gente está falando de força-peso, a gente já sabe que, tal qual lá o F igual a ma, na Uhum. força-peso, a força-peso é uma força, né? Por isso que ela fica aqui no lugar do F, vai ser a massa do corpo que está caindo, vezes a aceleração com que ele está caindo, certo? Que é a aceleração da gravidade, né? Uhum. Ou nem precisa estar caindo, né? A força-peso, que é a força que a gente sofre em cima da balança, né? É, é essa aí mesmo, é a massa vezes a gravidade, né? Por isso que a gente Uhum. fala que se a gente estiver em cima de uma balança na Lua, o peso que ela vai marcar é diferente, né? Que a gravidade lá é menor. Que a gente não aplicaria tanta força em cima dela, né? Exato. Será que isso não, isso que eu acabei de falar, essas ideias que eu te dei aqui, não alteram tua resposta? Putz. Aí você tá me deixando em dúvida, moço. É, Calma. porque assim, além de tudo, né? Ele está falando, é correto afirmar que durante a queda o corpo atrai a Terra. É, isso não faz sentido. A Terra não sobe em direção ao corpo. Ah, será que não faz? Porque, bem, pela terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação, né? Uhum. Então vamos pensar assim. É bizarro, é claro, muito bizarro. Mas sim, a Terra atrai os corpos. Mas o corpo não atrai a Terra. Esse corpo ele está indo em direção à Terra com uma força F. Hum. Mas sim, a Terra vai em direção ao corpo com uma força F também. Sério? Seríssimo. A questão é o seguinte: a força que o corpo, a força que a Terra aplica no objeto é a mesma força que a Terra, que o corpo aplica na Terra. É a mesma F, tá vendo que eu usei a mesma letra? Uhum. A força é a mesma. Porém, para tu empurrar a Terra, tu precisaria de uma força muito maior, certo? Sem dúvida. Exato. Então, digamos, tu empurra um bebezinho com uma determinada força, o bebezinho vai cair. Mas se tu empurrar com essa mesma força que tu aplicou no bebezinho, um caminhão, o caminhão não vai se mexer, né? Fato. Então, todo mundo que está aqui na Terra sofrendo a força-peso, os satélites, os prédios, todo mundo está empurrando a Terra. Só que isso é muito pouco ainda para a Terra se mexer. Hum. É. Mas sim é o que está acontecendo. Quando o objeto cai em direção à Terra, a Terra cai em direção ao objeto, só que é uma força tão fraca que não causa matematicamente, numericamente, nenhum movimento na Terra, tá bom? Uhum. Tá Então, bom. se elas se anulam, ela fica zero?
Não, aí que tá. Nossa, você tá fazendo umas perguntas maravilhosas. Sim, as forças elas têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos contrários, então muitas pessoas cometem esse erro de pensar que elas se anulam, né? Mas primeiro, se as forças se anulassem, esse objeto não cairia na Terra, né? E a gente sabe que ele vai cair, Uhum. beleza? Por que que elas não se anulam? E aí que tá o grande ponto. Na terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, veja, a ação, vamos chamar essa aqui de força de ação, essa foi a ação, né? Porque Uhum. vamos dizer assim, a Terra está puxando o objeto, mas ocorre uma reação do objeto puxar a Terra. Só que essas forças, elas ocorrem em objetos distintos. A ação ocorreu no objeto que cai e a reação ocorreu na Terra. São forças em objetos distintos, então por isso elas não se anulam. Hum. É isso. Se fossem as forças no mesmo objeto, se anularia. Né? Se fossem duas forças iguais em sentidos contrários no mesmo objeto, as forças se anulariam, o objeto ficaria parado, perfeito. Se anularia. Tua análise foi perfeita. Mas como essas forças de ação e reação são sempre em objetos, em corpos distintos, elas não se anulam. Entendi. É isso, por isso que o objeto cai. Perfeito. Bem, dá mais uma pensada aí sobre a tua resposta. Não precisa ter pressa, velho. Aqui a gente tá para aprender. Pensa bem aí. Se tu chegar numa outra conclusão, me fala. Tá. Essa não é uma questão teórica, certo? Olha, ela é teórica, toda questão é teórica. Sim, ela é teórica, mas sim dá para fazer uma continha se tu quiser para concluir uma coisa ou outra aqui. Ok, é que eu consegui juntar os dados para fazer uma conta. Só queria saber se é ou se não, se tem ou se não tem, mas Diga, diga. Não precisa se preocupar com eu dizer que tá errado ou não. O importante é tu não errar na prova, certo. tá? Aham. Eu peguei os dados que a gente tem do P igual a M vezes G, a forma, se não me engano, da segunda lei, e eu vi que a gente tem a massa, o M, e a gente teria o G, que é a aceleração da gravidade. Perfeito. Então, eu peguei o 20, fiz vezes 10, deu 200. Perfeito. E seria os newtons. Então, a força seria igual a 200, seria D. Perfeito. Resposta D. Nós concluímos nessa nossa. Espero que você tenha concluído nessa nossa conversa que a força que o objeto sofre da Terra é o mesmo que a Terra vai sofrer por causa do objeto. É mesmo. Sim. Então, se a gente quer descobrir essa força que o corpo atrai à Terra, essa força aqui do nosso belo desenho, é só Uhum. encontrar essa aqui, que é a força que a Terra atrai o corpo, que a gente está mais acostumado, força, peso, etc. mg. E aquilo que a gente conversou deu a entender, e é sempre o caso, que essas forças, cara, elas são constantes, elas não aumentam, né? Por que que elas não aumentam? Porque a aceleração não aumenta. Uhum. A aceleração, É, mas a gente não nos tem. assuntos do ensino médio, a aceleração é sempre constante. Então Ah, a força é sim. sempre constante também. Certo, certo. Então a força é igual a 200 newtons. E vai ser sempre, seja lá no fim da queda, seja no começo da queda, né? Se, por exemplo, se tu pular, não faça isso. Mas se eu pulasse de um prédio agora, né, a força que eu tô aqui sentado na cadeira seria o mesmo durante toda a minha queda. Força-peso não muda. O que vai mudar é a minha velocidade, né? Certo.
Então a Mas a força é a aceleração e mesma. a força são iguais. Não, são. A aceleração e a força não mudam, mas elas não são iguais. Por quê? Porque força é massa vezes aceleração. Aceleração é só a aceleração. Certo. Força é massa vezes aceleração. Então, em outras palavras, se eu pular, vai ser mais força do que se eu jogar meu celular. Porque meu celular tem menos massa que eu, né? Certo. Se a massa é menor, a força-peso é menor. Mas a aceleração da gravidade é a mesma. A aceleração não muda. Isso aqui vem porque nós estamos na Terra. Uhum. Na Lua é outra coisa. E por aí vai. Tá bom? Ok. Certo. Espero, espero que tenha ficado claro ou um pouco claro. Claro, são coisas que você mastiga e vai aprendendo aos poucos, né? Uhum. É isso aí. Então, vamos para a próxima. Tem um desenho todo torto aqui, vamos ver. Teórica essa questão também. Ok. Vou ver aqui. Novamente, você lê, você conclui, você faz tudo. Ok. Atrito é o que vai desacelerando as coisas, certo? Atrito. Desacelerar talvez seja uma palavra errada. Hum, Mas sim, ou talvez certa. Depende da tua interpretação, mas beleza, pode continuar aí. tá. É que a palavra desacelerar dá a entender que ele vai gradativamente diminuir a sua aceleração. É isso que eu entendo quando eu escuto Uhum. desacelerar. Né? Eu imagino que tu também. Ele, por exemplo, estava em 10, depois passou para 9,5, 9, 8,5, 8, 7, e assim vai, né? Mas não é o Sim. caso. Como a gente já conversou nos outros problemas, a aceleração é sempre a mesma, Certo. tá? Agora, de fato, quando tem atrito, a aceleração, que é sempre a mesma, será menor do que se não tivesse o atrito. Tá. Ok? Então, sim, ele, entre aspas, cairá mais devagar por causa do atrito. Uhum. Agora eu Ok. vou fazer um xixizinho, só um segundo. Me desculpe. Não, relaxa. Então tá bom. Mas pensei que tu tá no caminho certo. Tá. Para entender o movimento controlado no meio, discutiu o movimento do planeta. Série de metal em dois planos inclinados, sem atrito e com a possibilidade de se alterarem. Ok. Então, tudo desce e sobe. Ela sempre atinge no plano ascendente.
seguinte opção. No máximo nível, igual foi se o ângulo inclinado do plano de subida for reduzido a zero, a esfera, esse ângulo aqui, ângulo zero é reto, né? Zero ângulo, acho que é linha reta. Então, vamos lá. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso que resultará sobre ela será nulo. A velocidade dela não vai ser sempre a mesma. Aqui, ó. Calma. Dois planos não têm atrito. Se não tem atrito, a velocidade dela vai se manter. Não, não é que o impulso continua empurrando. Bem, não é. A mantém sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Não, não se anula, não está no mesmo objeto. Diminuirá gradativamente sua velocidade, pois não haverá impulso para empurrar. Sim, mas pelo motivo errado. Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu movimento. Tem um atrito com o ar, no caso, não com o solo. Aumentará gradativamente a velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário. Sem atrito, a gente esquece o atrito. Esqueceu o atrito? Acho que é aí. Beleza, agora é só esperar um sinal de vida.
Olá, voltei. Você está aí, moço? Opa, tô aqui, tô aqui. Olha, esse me deu uma pegada. Temos várias opções muito semelhantes, mas eu acho que é a C. Pois, Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-lo. ah, vamos ver. Certo. Vamos ler tudo e vamos concluir se a tua tá certa. Ok. Para entender o movimento dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atrito e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que foi abandonada. Ah, se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera. Bem, se o ângulo for reduzido a zero, eu acredito que o que vai acontecer é assim: é que ele está num ângulo, certo? Uhum. O ângulo reduzido a zero é isso, certo? Ela só continua. Então, em outras palavras, eu posso estar entendendo errado esse problema, mas eu acho que seria. Eu não estaria aqui em cima, né? Ele estaria aqui embaixo a bola. A bola começaria aqui embaixo, certo? Hum, uhum. Aí não tenho que empurrar ela. Eu entendi que o plano de subida, o ângulo de subida era zero. Aí ela ia descer e continuar. Ah, tá. Eu tava entendendo errado o problema. Não, eu também não sei se eu entendi certo. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, sim, ele vai continuar para cá, certo? É isso aí. Ele não tem nada para cima, né? Uhum. Certo. Vamos lembrar que a gente está numa situação ideal, né? Como é que eu sei que é ideal? Sem atrito. Sim. Ou seja, não tem nenhuma força atrapalhando o movimento. Você já viu aquelas. ah, é tipo uma piscina que eles enchem de sabão, assim, as crianças ficam escorregando, se Ah, sim, quebrando, tudo. sim, Então, futebol de sabão. isso. Ou mesmo um chão liso, né? Se Uhum. tu jogar uma bola num chão normal, ela vai andar um pouco, né? Se tu chutar ela bem fraquinho, ela vai andar um pouco e vai parar. Agora, se o chão tá liso, ela tende a continuar se movendo, né? Uhum. Por quê? Por causa que não que tem um atrito bem menor, né? Quando tem sabão ali, o atrito é bem menor. Certo. Então a gente Seria- supõe que se não tivesse atrito nenhum, o que que aconteceria? Se não tivesse Continuaria atrito, ela só iria continuar com Deus. para sempre, exatamente. Uhum. Exatamente. Então, com essa ideia, vamos continuando, né? Se o plano de subida for zero, então vai subir, vai continuaria andando, vamos ver. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso de descida continuará a empurrá-la. Nossa, tem uma pergunta que não faz muito sentido. É contraditório em si mesmo. Uhum. Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la. Diminuirá gradativamente sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu movimento. Aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu movimento. Bem, depois dessa conversa aí que a gente teve, você mudou de ideia ou está na mesma resposta ainda? Tá, calma aí. Dá uma pensada, sem problemas. Relendo agora com a nossa conversa, talvez a B manterá sua velocidade constante, pois o impulso de descida continuará empurrando. Ela já pegou a velocidade na descida, e como não tem nada, um atrito não existe para fazer ela diminuir, ela só continuaria? Bem, a parte de manter a sua velocidade constante está certo. A velocidade não muda, ela vai continuar se movendo com a mesma velocidade para sempre.
Sabe quem faz isso? Os satélites que saíram da Terra. Tem um satélite que saiu na década de 70 chamado Voyager, e ele então tá desde a década de 70 aí se movendo no espaço Nossa. sem combustível. Ele se move apenas pela inércia. A gente Meu fala assim. Deus. É, porque não tem força empurrando ele, não tem combustível, né? Uhum. Para ele ir para frente, mas também não tem nenhuma força de atrito no espaço, né? Sim. Não tem nada, é vácuo no espaço, né? Então ele fica se movendo com a mesma velocidade, velocidade constante. Agora, a segunda parte tu escolheu errado, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la. Não, não tem nada empurrando ela. A partir do momento que a bola tá aqui, né, no chão, Uhum. não tem mais gravidade jogando ela para frente, vamos dizer assim. A gravidade estava jogando ela para frente, ajudando ela a ir para frente aqui, né? Por quê? Ah, Porque a força peso age aqui, tudo bem, e isso acaba, de certa forma, empurrando ela para frente. A gente pode conversar sobre isso adiante, né? Mas uhum. uma vez que ela está, bem, ela também tem a força normal aqui, né? Mas uma vez que ela está aqui, ela continua tendo a força peso, continua tendo a força normal, mas isso não influencia ela a ir para frente, né? Porque agora o movimento dela é na horizontal. Concorda comigo? Sim. A velocidade dela é para cá. A velocidade dela é para cá. Enquanto aqui a velocidade dela não era na horizontal, a velocidade dela era para cá. Então a força peso, já que essa força é diagonal, a Uhum. força peso influencia um pouco nesse movimento diagonal. Mas agora que o movimento é horizontal e a força peso está na vertical, são dimensões diferentes. Uhum. E a conclusão que a gente tira disso foi até uma conclusão que a gente chama teorema do Galileu, por sinal, algo do gênero. Ele diz que quando tu tem forças agindo quando tu tem movimentos em dimensões diferentes, eles não se alteram, né? Um não influencia no outro. Então, como a força-peso está na vertical e a velocidade dele, o movimento dele ocorre na horizontal, ela não influencia em nada, tá? A Hum, conclusão é essa. Vou escrever aqui para você lembrar depois. certo. Ó, Então, seria, tipo, a única outra que mantém a velocidade é a A. O impulso resultante será nulo. Não tem mais nada empurrando ela. isso. Certo. Ela só continua indo para frente, então, Por inércia. pela inércia. Ok, Exato. Que nem o satélite que eu te falei. Vai ok. para frente para sempre, né? Uma vez que não tem atrito. Se não tiver atrito, não tiver nenhuma força de resistência, continua a se mexer para sempre. Claro que isso é um pouco contraintuitivo, porque a gente não vê isso acontecendo nunca, né? No nosso mundo real aqui. É bem exótico, por assim dizer. É o que ocorre aqui fisicamente falando. Muito bem. Vamos para a próxima, que continua sendo uma questão teórica. Tua irmã, mãe, sei lá, ela me mandou só questões teóricas, né? Hum, A princípio. Bem, dá uma lida aí e me diz o que você acha disso. ok.
Massa não necessariamente é a mesma coisa que força, certo? Definitivamente não. Ok. Talvez a B. Eu lembro que a gente citou sobre aquele exercício que a gente falou de algo cair na Terra, sobre se puxar, e como não seria o mesmo objeto, acaba sendo. Meu chute acaba sendo B. A pessoa poderá mover o caixote porque as forças citadas não atuam no mesmo corpo. Desculpa, pode repetir? Deu Não, uma. não falei nada, não falei nada. Ah, Tu tá. falou que é qual? Desculpa. A, B. A pessoa poderá mover o caixote porque as forças citadas não atuam no mesmo corpo. Muito bem. A pessoa poderá mover o caixote, porque as forças estão no mesmo corpo. Vamos ver. Porque, no Uma caso, pessoa... ela Aham, colocaria a força na caixa e a caixa colocaria força nela. Ela não estaria colocando força na caixa e a caixa nela mesma. tá bom. Uma pessoa está empurrando um caixote. A força que a pessoa exerce sobre o caixote é igual e contrária à força que o caixote exerce sobre ela. Até aí, tudo bem. Uhum. Terceira lei de Newton. Ação e reação. Com relação a essa situação, assinale a afirmativa correta. A pessoa poderá mover o caixote porque aplica a força sobre o caixote antes de ele poder anular essa força. Nada a ver, né? Nossa, não. Como se ele tivesse consciência. É, doideira. Que onda. A pessoa poderá mover o caixote porque as forças estão no mesmo corpo. Monstro! É isso aí, cara. Pegou na minha explicação. Isso mesmo. Certo. Essa é a resposta certa. A pessoa poderá mover o caixote se tiver uma massa maior do que a massa do caixote. Nada a ver. Porque uma Uhum. pessoa pode empurrar um carro, né? Então, a pessoa é mais leve que o carro. Uhum. A pessoa terá grande dificuldade para mover o caixote, pois nunca consegue exercer uma força sobre ele maior do que a força que esse caixote exerce sobre ela. É errado. Essa afirmação aqui vai contra a terceira lei de Newton. Sim. É isso aí. Uma dúvida. Diga. Se nascer, a pessoa poderá mover o caixote se tiver uma massa. Se a gente tirar a massa e colocar a força, a pessoa poderá mover o caixote se tiver uma força maior do que a massa da caixa, do caixote. Estaria Tu não certo? pode comparar uma coisa de uma unidade com uma coisa de outra unidade. Massa é massa, força é força. Tu não pode alterar, comparar força com massa. É a mesma Hum, coisa que tu comparar comprimento com tempo. entendi. 2 metros é maior que 3 segundos. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Certo. Então tu não pode comparar coisas que têm unidades diferentes, né? Ok. Ah, certo. Bem, vamos lá, vamos lá. Vamos para o próximo, né? Deixa eu pegar o próximo aqui. Tem um desenho muito tosco aqui. Nossa, isso que a impressão ainda está ajudando. Tem umas aberrações na apostila que você nem imagina. Ah, é? Aham. Dá uma lida aí e se você imagina como fazê-la. Ok. Ok.
A gente tem o M, a gente tem o A, a gente precisa da força, então. Fica F. A gente indica a fórmula. F igual a M vezes A. A gente embaixo coloca F igual a M, no caso 6, vezes 0,5. 6 vezes 0,5. 3. Calma. G. A gente. Então G não vai ser 0,5. G, C10. Então fica 10, 60. Cheguei a um número aqui. Ah, é. Quanto é que deu? Eu fiz aquele negócio da força ser igual a massa vezes a aceleração. No, Perfeito, a equação da força, segunda lei de Newton, é claro. exato. No caso, a massa que eu peguei foi a meia tonelada. Então, a massa 6, meia, lembrei de meia dúzia. Perfeito. Meia tonelada? Tá escrito meia tonelada em algum lugar aqui, é verdade. Exato. Aqui, meia tonelada. E ele impede aqui embaixo para a gente usar o G, gravidade, como se fosse 10. Então, eu fiz 6 vezes 10. Deu 60. Ah, deu 60? 6 vezes 10. Deu 60 o quê? Ai, 60 toneladas? Força não é medida em quilogramas, Ai, né? força não. A força é newtons. Força é Newton, exatamente. Então, deu Só que o 60 que é um newtons. Newton, né? Um Newton é massa vezes aceleração, mas quando a massa é dada em quilogramas. E aqui tu tá falando de toneladas, né? Então tu tem que tomar cuidado com isso. Uma tonelada são 1.000 quilogramas. Certo. Então tu vai ter que levar isso em conta na hora de fazer a tua continha. Outra coisa, meia tonelada não tem nada a ver com 6, Ah, eu tá? confundi com meia dúzia. Não, não é meia, não é meia de meia dúzia, não. Certo. É meia de metade de uma tonelada. Então, se uma tonelada tem 1.000 quilos, metade de uma tonelada tem 500 quilos. Certo. Certo? Então, faça a conta de novo e me diga qual é a resposta, por favor. Ok. Então, não é 6. Vamos lá. Olhando uma bandeira de massa. Massa a gente tem total igual a uma tonelada. Então, massa é 1. Para levantar verticalmente a caixa, massa é igual a meia tonelada. Com a aceleração inicial. Ok, a gente tem o G. Seleção igual a. Que deu 10 mais o M. O que é o M? Operário, empreendedora, empreendeira, massa total igual a uma tonelada. Tá, basicamente. A gente pode somar a massa do caixote mais a do cara? Mais a da empilhadeira? Porque se a empilhadeira é 1 e a massa é 1, fica 1,5. Poder pode. A questão é necessário? Isso interfere no que o problema está pedindo? O problema está pedindo apenas a força que a empilhadeira exerce sobre a caixa. Tua massa, a tua massa influencia na força que tu empurra um objeto? Tu quer empurrar agora o teu celular? Tua massa influenciou? Tu quer empurrar uma cadeira? Tua massa influenciou? Não, o que Esse, influencia é a minha exato, força. esse elemento não vai entrar no teu problema, né? Certo. Então pense nisso, pense nisso. Hum, tá. Então a gente esquece.
caixa é igual a meia. Vou colocar caixa com 0,5. Inteira igual. Força que- Seria a força que a caixa exerce sobre a empilhadeira, que é o que está pedindo, certo? Exato, exato. Então seria meia tonelada? Força em Newton. Seria meio Newton? Hum. Ah, aí, né, meu bom? Novamente, a tua conta tem que ser em quilos, porque Newton é dado em quilos. Eu tenho Então que tu tem que passar converter a essa tonelada para tonelada, quilo. certo? É 100. 100 quilos dá uma tonelada, certo? 1.000 quilos. 1000. Então eu divido por 1000? Ou eu Pa- multiplico? Eu não lembro. Então tu vai pensar, eu não vou te responder isso. Uma Ok. tonelada é coisa pra caramba, né? Uhum. Então se tu quer passar para quilos, tu vai pegar um e dividir por 1.000? Não, você multiplica. Exato, porque uma tonelada é 1.000 quilos. Então 2 toneladas são 2.000 quilos. Então tu tá multiplicando por 1.000, certo? Tá. Sempre faz essa lógica, né? Que isso vai te ajudar a não confundir essa coisinha aí. O bom Tá. da física é isso, né? O bom da física é que tu pode fazer vínculo com coisas que tu conhece. Na matemática não tem isso. Verdade. A ideia é essa. Vamos lá. Eu pego 1000 e multiplico por uma tonelada. Eu preciso 1000. Então, a massa. Massa não. A massa fica igual a 1000. A massa fica 1000 e a aceleração mantém 10, que o exercício pediu lá embaixo. Fica F igual M vezes A logo F igual a 1000 vezes 10. Me fugiu. Quando o número chega a ter 5 caracteres, ele vira milhão já? Que pergunta. Me fugiu totalmente. Ah, tá bem. Vamos pondo as coisas aí, né? Eu acho que tu vai chegar na conclusão sozinho. 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000. 10.000. Deu 10.000 a minha conta. Tá longe, então. Totalmente. Bem longe. Nossa, eu fui muito longe agora. Essa tu foi longe, né? Por nada, mas acontece, acontece. Vai fazendo esses esqueminha aí que vai dar tudo certo. Tá. Show. Então, vamos. Bem, me diga, você chegou na resposta, então, de que qual força a empilhadeira exerce sobre a caixa? Eu coloquei que seria de 10.000 quilos. 10.000 quilos? Calma. Hum, Não, Newton, né? Força. Newton, força é medida em Newton, exatamente. Muito bem, muito bem. Com isso em mente, né, meu velho? Vamos ver se a sua resposta está certa. Força é massa
vezes aceleração. Bem, aceleração. é isso. Só que como a gente está falando da força que a empilhadeira exerce sobre a caixa, nós temos que levar algumas coisas em conta aqui, né? Nós estamos falando de um problema de segunda lei de Newton, onde tem várias forças agindo sobre a caixa. Primeiro, força-peso. Segundo, a força da empilhadeira. Essa é a força da empilhadeira. Uhum. FE, força empilhadeira. Beleza. Outra coisa que as pessoas não levam em conta na F igual a MA é que essa F aqui, ela não é só F. Ela é o somatório das forças. Todas as forças que agem sobre o objeto é igual a massa vezes a aceleração dele. Então, no caso aqui, FE, força da empilhadeira, e o peso. Mesmo? Certo. Então, FE. Vamos considerar que a força, vamos considerar que para cima é positivo, né? Normalmente a gente considera isso. Uhum. FE menos P igual a MA. Beleza. E ele falou uma coisa aqui, ó, interessante. A aceleração que a caixa está subindo é 0,5, ok? Uhum. Uhum. Que é essa aceleração aqui. Essa aceleração é o 0,5. Ah, Então, com tudo isso, vamos lá. A força da empilhadeira, que é o que a gente quer encontrar, menos a força-peso. Força-peso de quem? A peso do objeto, dessa caixa, né? uhum. Quem que é a força-peso do objeto? É a massa dele, que é meia tonelada, não é mesmo? Uhum. 500 quilos, vezes a gravidade, que é 10. É igual ao quê? É igual à massa do objeto que está subindo, que é a própria caixa. Então, novamente, 500 quilos. Certo. Vezes a aceleração com que ela sobe, que é 0,5, de acordo com o enunciado, não é mesmo? Uhum. Então, você tem que tomar muito cuidado com a conta que você vai fazer, não é só pôr em um FMA aleatório. Uhum. Se bem que aqui, Ali embaixo não aqui vai tá. dar na mesma por sorte, diga. Ali embaixo tava para colocar 10 ms. Eu achei que era para colocar no lugar da aceleração. Achou errado. Ah, certo. A gravidade tem a ver com a força-peso, não com a força que está fazendo o bagulho subir, né? Certo, certo. Então, tá errado. Bem, recapitulando o que eu fiz aqui, eu falei que o somatório das forças que agem sobre o objeto é a massa vezes a aceleração dele. Eu te mostrei que as duas forças que agem são essas. Certo. Como cada uma está para um sentido, uma menos a outra, certo? Uhum. É igual a massa vezes a aceleração desse objeto, que o enunciado falou que sobe com essa aceleração aqui, 0,5. Ele vai subindo aceleradamente devagarinho, ok? Certo. Então, a peso é sempre a mesma, né? Massa vezes a gravidade, porque nós estamos na Terra, né? Então, Uhum. massa vezes a peso é essa. Vezes a massa vezes a massa vezes a aceleração da gravidade aqui para encontrar a força-peso, e aqui igual a massa vezes a aceleração do objeto. O objeto está subindo por causa da empilhadeira, que está subindo ele, né? Subindo essa massa com essa aceleração Uhum. aqui de acordo com o enunciado. Tudo bem até aí? Certo. Até aqui sim. Certo, então a gente está procurando esse cara aqui, força da empilhadeira, esse cara aqui. De acordo com a lei de Newton, tem que ser dado por essa continha. É a lei Ok. de Newton que está falando. Uhum. Então, como é que vai ficar? Aqui vai ficar 500 vezes 10, 5.000. E aqui 500 vezes meio, 250. Então, eu passo o 500, o 5.000 para o outro lado, vai dar 5.250 newtons. Essa é a resposta. Certo. Nossa, eu fui muito longe nessa. Mais ou menos, mais ou menos. Não errou Então, tanto pô, assim. eu perei 1 milhão. Fui longe sim. Aquela hora do 1 milhão tu viajou, mas a Uhum. questão que eu quero dizer aqui é que o que faltou, na verdade, foi tu desenhar, cara. Se tu desenha, tu entende exatamente o que o problema está fazendo, o que está acontecendo no problema. Tem uma força para cima e uma para baixo. E como a lei de Newton é o somatório, grave isso, a segunda lei de Newton é o somatório das forças que agem sobre o objeto igual a ma. É o somatório, todas as forças que agem sobre ele naquela direção que você está interessado, que no caso aqui é subindo ou descendo, né? É igual a ma, tá bom? Certo. Certo. Então vamos para B. Vou pensar bem no B. Eu tomei muito café, por isso que eu tô precisando de um banheiro com muita frequência.
Dá uma boa lida e tenta concluir baseado nas teorias que a gente já conversou hoje. Já volto. Ok. Aqui o chão, exerce sobre a empilhadeira. Expressa a massa das partes móveis da empilhadeira. B. Força exerce sobre a empilhadeira. Expressa a parte móvel, então é para eu tirar a da caixa, não? Dá para fazer o P. Vamos lá. O peso. Nada que a gente sabe. Tá, ok. O peso a gente sabe que é igual a isso. Mas agora a gente quer. A gente tem a massa. A massa só no empilhadeiro, não é da caixa. Isso não é o peso também. A gente não tem o P, a gente tem o M. Isso daqui é a massa. Massa é igual a isso, a gente teria que ter a gravidade, que o exercício também deu. Que no caso é 10. Mentira que eu acertei a conta no exercício errado. E aí, concluiu alguma coisa? Estou para finalizar a conta. Ah, que coisa boa, que coisa boa. Eu acho que eu fiz acertei a conta, mas na questão errada. A primeira conta que eu fiz na A, que deu 10.000, na real era na B, porque agora que a gente usa o G lá embaixo. É isso? Tem G ali. Aqui na força peso é M Não, vezes G, pô. Quem não, é M? não. A massa. Quem que é G? O que é esse 10 aqui? Quem que é esse 500? Era a massa do objeto. Quem que é esse 10? É a aceleração da gravidade. Ah, aí que a gente Eu usou. não tô dizendo que o que tu fez tá errado, eu só tô dizendo que eu usei MG ali. Uhum. Porque eu Não, fiz o peso, pô. Peso é M eu vezes fiz G em qualquer lugar. que antes, há tempo atrás, tinha dado 10.000 a minha conta. A Sim. gente usou o G, sim, mas naquela hora eu não tinha, eu usei errado no caso. Aham. A minha deu 10.000, porque eu coloquei o peso da pessoa, que seria 1.000, que a gente não leva a parte móvel, então a gente esquece a caixa. Deu 1.000, e aí a gente faz vezes a gravidade. Certo. Bem, Não sei se teria certo a minha ideia. Mas é a isso que eu cheguei. tá, vamos lá. A força que o chão exerce sobre a empilhadeira. Certo. O que ocorre aqui é que a gente não está falando agora exclusivamente sobre essa caixinha. A Uhum, gente está falando da empilhadeira como um todo, né? certo. Então, a gente já conversou que a força que o chão exerce sobre a empilhadeira é a força de reação do peso que ele está aplicando no chão, não é mesmo? Sim, a mesma força que ele aplica, a Terra faz nele. Isso. Isso também sai devido a essa equação aqui, porque ele está parado, né? A empilhadeira está parada. Uhum. Então a aceleração dele é zero. Duas forças que estão ali, a força normal, que é o que eu estou procurando,
menos a força peso da empilhadeira é igual a massa vezes a aceleração do objeto em questão, Hum, que é o carro ali, né, a empilhadeira. Só que ela empilha- está parada, né? Ela está parada. Então, o que que acontece? Peso aqui vai ser a massa vezes a gravidade, e aqui vai ser zero, né? Porque a aceleração é zero. Ele está parado. Uhum. Então, por isso que eu posso dizer que essa força de reação, ou a força normal, como a gente costuma chamar, é a massa vezes a gravidade. E a Hum, gravidade é 10, né? sim. Mas qual é a massa? Hum. Massa não é a tonelada que a gente tinha chegado? A massa é a tonelada que pesa a empilhadeira, é isso? Ah, não, calma. A massa da empilhadeira não é a tonelada? A massa dessa empilhadeira é igual a uma tonelada, é verdade. Sim. Então é uma tonelada que eu tenho que pôr aqui? Não, você tem que multiplicar por 100. Acaba dando 1.000 Não, quilos. é Não? errado. Como, de onde tu tirou 100? Porque, não. 100 Ai, é o único número que não tem em nenhum momento nessa conta. Primeiro, porque para converter de tonelada para quilograma tem que multiplicar por 1000. eu E para transformar, né, para chegar na força peso, né, a gente pega a massa e multiplica por 10, que é a aceleração da gravidade. Então não tem 100 em nenhum momento. não pensei. Falei errado. Tem Certo. a 10 da gravidade, tem o 1000 de passado de tonelada para aquilo. Mas não é nenhuma dessas coisas a questão aqui. A questão é que a força N, Uhum. ela é a reação que o chão aplica na, Pessoa. na Uhum. pessoa, na Conjunto. empilhadeira. Isso. Certo. Isso, você falou a palavra que eu queria. Conjunto, exatamente. Porque tudo bem, a empilhadeira pesa 1 tonelada, 1000 quilos. Ela pesa 1000 quilos. Só que a força normal, ela não é simplesmente a força da empilhadeira. Da mesma forma que quando tu vai se pesar, aquilo que aparece lá não é só a tua massa, também é a roupa que tu tá vestindo. Também tem a ver com a massa do celular que tá no teu bolso. E por aí vai, né? Hum, Certo? certo. Então, mede exatamente a tua massa. Então aqui, o que tá rolando não é exatamente só a massa da empilhadeira, é também a massa da caixa, que tá na Hum, empilhadeira, né? É como se a caixa fosse uma espécie de roupa que a empilhadeira tá usando e aumentando hum, a massa total, vamos dizer assim, e por consequência a reação do chão, não é mesmo? certo. Eu achei que a caixa entrava naquela parte do despreze a massa das partes móveis, mas Não, entendi. só isso mesmo. Então, a massa aqui vai ser a massa da empilhadeira, que é 1000 quilos, mais a massa da caixa, que é 500 quilos. Então, essa reação aqui vai ser 1.500 vezes 10, 15.000 newtons. Então, tem que se ater muito aos detalhes, cara. Tem muito detalhe nessas contas. Isso que me complica. Não é só jogar na fórmula. Física não é só ficar fazendo continha e jogar na fórmula. Tem toda uma interpretação, tá? Uhum, Toma muito cuidado que o professor gosta de fazer umas questões com interpretação. certo. Bem, me parece que acabou as contas. Tem uma conta que, assim, a foto foi batida meio esquisita, né? E tem isso aqui, ó. Só que não tem nada antes. Tipo, Ah, perfeito. tem essa parte aí. Se tu quiser mandar mais alguma coisa que Um tem aí. momento. Eu vou atrás dessa parte aí, eu já volto. Ah, beleza.
Aqui, achei a continuação, já bati a foto, eu só tô tentando achar onde te enviar, moço. Tinha fechado o áudio aqui. Poderia me enviar pelo WhatsApp? Acho que fica mais fácil pra ti, não sei. Achei seu contato. Tá Ah, aqui. legal. Tá meio Beleza. ponta cabeça porque as câmeras não são fãs, por assim dizer. Tranquilo, vamos lá, vamos lá. Certos automóveis, blá blá blá, né? Vamos lá. Certo. Outra questãozinha teórica, me parece só. Tá, vamos lá. Certo, automóveis possuem recurso destinado a manter a velocidade do veículo constante. Suponho que parte de uma estrada sem curvas, o veículo passa por um longo trecho de subida, seguido de uma longa descida, sempre com a velocidade constante. Aqui. Despreze o efeito do atrito com o ar e suponha que o controle da velocidade é atribuído exclusivamente ao motor. Considere as afirmações. Durante o processo, a resultante dessas forças aplicadas sobre o automóvel é constante, não nula. Fato. A força que está aplicando para subir. Durante o percurso, a resultante das forças aplicadas do automóvel não é nula. Calma. Não, não é nula. Não pode ser nula, não é as duas forças a mesma coisa. O carro e a ladeira. A força tangencial aplicada pela pista, as rodas têm o mesmo sentido da velocidade da direção contrária à subida. Calma, as forças tangencial aplicada pela pista. O que seria tangencial? O que essa palavra quer dizer? Tangencial significa ao lado. Ah, Por exemplo, sair pela tangente, né? Imagina tu fazendo uma curva aqui de carro e daí tá com areia na pista, o carro não vai conseguir fazer a curva e vai dar caquinha, né? certo. Ele vai sair pela tangente, a gente fala, e daí vai dar problema, né? Ok. É isso que acontece. As forças ao Tangente lado. significa ao lado. Certo. Força ao lado aplicada pela pista. No sentido da subida. Ok. Olha, a 1 eu sei que está certa. Durante o percurso, as forças resultantes aplicadas sobre o automóvel são constantes e não é nula, porque são coisas diferentes, o carro e a pista. A primeira eu sei que está certa. E as outras eu acho que está errada. Mas não tem uma alternativa que só seja a primeira. A Talvez a segunda primeira não esteja certa. tem esse Tem ponto. tanta certeza assim na primeira? Putz, eu sei lá, eu não sei agora. Antes, Vamos porque ver. até você começar a falar. Certos automóveis possuem um recurso destinado a manter a velocidade do veículo constante durante a viagem. Suponha que em uma parte de uma estrada sem curvas, o veículo passe por um longo trecho em subida, seguido por uma longa descida, sempre com velocidade constante. Muito bem, então, obviamente, né, quando ele estiver subindo, a gravidade está atrapalhando. Né? Sim. Quando ele estiver descendo, a gravidade está ajudando. Né? Então, Uhum. quando ele está subindo aqui, o motor tem que fazer mais força, é isso que eu quero dizer. Certo. Faz sentido. Porque o peso está atrapalhando, ele quer subir, Uhum. agora aqui ele quer descer, não é mesmo? Então,
Ele acaba tendo que fazer menos O força. motor não precisa pôr tanta força. Ele tem que segurar o freio. Desprezando o efeito de atrito com o ar, supondo que o controle de velocidade é atribuído exclusivamente ao motor, ou seja, é o motor que vai vencer a força-peso e depois é o motor que vai ter que regular para a força-peso não jogar o cara para baixo com muita velocidade. Então, vamos lá. Durante o percurso, o resultante das forças aplicadas sobre o automóvel é constante. Então, o resultado das forças é constante, ele está dizendo, e não nula. As forças que agem sobre esse automóvel, né? Bem, quem são as forças que agem sobre esse automóvel? Aqui nós temos a força peso empurrando ele para baixo. Uhum. De modo geral, quando a gente tem um plano inclinado, a gente costuma falar da força PX, que é a força que age na mesma direção do movimento. Então essa força tá aqui empurrando ele para cair, né? Se É. desligar o motor, ele cai. Só que tem a força do motor para frente, né? Uhum. E ele tá seguindo com velocidade constante. Aqui Então, também a velocidade é constante. A PX está ajudando ele vir para cá, mas o motor, para compensar, está jogando ele uma força para trás, para segurar, né? sim. Certo. Só que a velocidade é constante. Velocidade constante significa que a aceleração é igual a zero, certo? Uhum. Velocidade constante, a aceleração é zero. Vamos anotar aqui. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. O que isso significa? O que isso tem tão de importante aqui no problema aceleração ser zero? Significa que o somatório das forças, que normalmente é igual a MA, o A vai ser zero, já que a aceleração é zero. Então o Ah, somatório das forças é zero, certo? uhum. Por exemplo, na subida, quais que são as forças? PX e FM, não é mesmo? Sim. Então significa que PX vai ser igual a FM. Hum. São as duas forças e não tem aceleração, então uma tem que ser igual a outra, certo? Certo. Uma dúvida. Nesse Diga. caso, a força peso mesmo, só a peso, sem PX ou FM, a gente só ignora ela? É que a PX faz parte da peso. O problema é que a PX, ela é uma força só no eixo X, obviamente. Tem uma força aqui no eixo Y, que é a PY. E ela está apontando para cá. Então Sim. as duas juntas, PX e PY, dá a força peso de verdade que o objeto sofre. PX e PY são coisas só para ajudar a gente na nossa conta, tá? Entendi. E quem que compensa a PY? A força normal. A força normal é igual a PY. Portanto, o objeto ele não vai nem entrar para dentro do morro, nem começar a voar. Né? Certo. Porque se, digamos, se a força PY fosse maior, ele entraria aqui para dentro. Se o normal fosse maior, ele começaria a voar. Não é o caso. Né? Então, quando a gente está falando só da força peso que está agindo aqui na direção do movimento, é a força do motor também. Ok, ok. Então, de toda forma, essas forças são iguais. Uhum. Então, durante todo o percurso, o resultante das forças aplicadas no automóvel é constante, não nula? É errado. Tá completamente errado essa aqui. O resultante das forças é zero. Zero. E isso tem que sair com isso aprendido hoje. Senão não vai dar certo a tua prova. Se o objeto está com velocidade constante, significa que o somatório das forças é zero. Ok. Por quê? Porque a aceleração é zero. Portanto, ele está em equilíbrio. Apesar dele estar se movendo, ele está em equilíbrio. Porque a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a velocidade é Ok. constante, Como somatório seria das forças algo é igual. se movendo sem equilíbrio? Não tem algo se movendo. Bem, algo se movendo sem equilíbrio, algo se movendo aceleradamente. Ah, tá. É tipo constante. Com aceleração constante, ela está fora do Ah, equilíbrio. entendi. Equilíbrio é ou parado ou com velocidade constante, sacou? Ah, agora sim. Entendi, Isso. entendi. Então tá, então essa tá errada. Durante o percurso, o restante das forças aplicadas sobre o automóvel é nula. Sim, é nula. É nula porque ele está com velocidade constante. Então, quando a velocidade é constante, a aceleração é zero. O somatório das forças é nula. Isso tudo aqui é uma Então, conclusão essas só. duas forças, no caso, estão no carro. Por isso, já que elas são forças opostas, elas se anulam. Isso. Ok. Por isso que a velocidade é constante. A força tangencial aplicada pela pista às rodas tem o mesmo sentido da velocidade na descida e contrária da subida. Hum.
Isso é verdade. Mas isso é uma coisa muito complexa para te explicar em um minuto. Mas basicamente, né, quando um objeto é bizarro dizer isso, mas quando ele se move, quem empurra ele para frente é o atrito tangencial aqui. Mas deixa isso para outra hora. Por isso que a Certo. resposta aqui é 2 e 3, tá? Por hora, o importante é a B. Tu entendendo a 2 aqui é o que realmente importa, tá bom? Porque Ok. a 2 tá todas essas questões de lei de Newton nela. Todas estão relacionadas nessa 2. Ok. Isso, exatamente. Isso é o mais importante de tudo para essa aula, tá bom? Somatório das forças igual a zero, objeto no equilíbrio, aceleração constante, beleza? Certo. Então tá bom, meu velho. A gente até ficou um pouquinho a mais. Espero que você tenha entendido as coisas aí. Espero ter ajudado, beleza? Você ajudou, moço.